Graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Desde já dá um like aí, siga o nosso canal, aperta no sininho, siga as nossas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook e também as nossas redes de áudio, né? As nossas mídias em áudio. Agora todas as nossas 2.700 e poucas ministrações estão disponíveis para você em áudio no Google Podcast, no Apple Podcast e no Spotify, que é a maior plataforma de mídia digital em áudio do mundo. Estamos ali, é só você colocar tudo junto, Igreja Casa na Rocha, ou então colocar PR de pastor, Giovanni, tudo com I, Giovanni, espaço JR de Júnior. Estamos ali à disposição com muito material em áudio e vídeo para abençoar o teu coração. Quero mandar um abraço para a Claudinha, que está aqui conectada conosco. Deus te abençoe, preciosa. Um bom dia, graça e a paz do Senhor. Vai chamando a galera, vai compartilhando esse link através do... Aperta aí no aviãozinho e compartilha esse link através das suas redes sociais. Tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Hoje nós vamos adentrar num novo livro da Torá, né, do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, Deuteronômio tem várias lições preciosas para nos ensinar. O termo deutero significa repetição, nômio, lei. Então é como se fosse uma repetição de tudo aquilo que Deus já havia ensinado nos 4 primeiros livros da lei mosaica, né, do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, que vai de Gênesis até Deuteronômio. Deuteronômio é o último livro escrito pelo grande profeta, estadista, líder, libertador de Israel, o grande Moisés, tá bom? E nós estamos aqui no primeiro capítulo, versículo 9, na nomeação dos auxiliares. Vamos falar um pouquinho sobre a importância do círculo íntimo, das pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que fazem parte da nossa trajetória e da nossa vida. Será que temos escolhido bem as pessoas que estão ao nosso redor? Será que realmente compreendemos a importância de estarmos próximos de pessoas que realmente vão acrescentar, abençoar a nossa vida e nós a delas? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Esse é o tema do nosso podcast, da nossa ministração hoje, baseados em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 9. Nesse mesmo tempo eu vos disse... Eu sozinho não poderei levar-vos, diz Moisés. O Senhor, o vosso Deus, vos tem multiplicado, e eis que hoje sois multidão como as estrelas dos céus. O Senhor, Deus dos vossos pais, vos faça 1000 vezes mais numerosos do que sois, e vos abençoe como vos prometeu. Como suportaria eu sozinho o vosso peso, a vossa carga, a vossa contenda, diz Moisés. Tomai-vos, homens sábios, inteligentes, experimentados, segundo as vossas tribos, para que os ponha por vossas cabeças. Cabeças aqui são líderes. Então me respondestes e dissestes, é bom cumprir a palavra que tens falado. Tomei, pois, os cabeças das vossas tribos, homens sábios, experimentados, e os fiz cabeças sobre vós, chefes de milhares, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10 e oficiais, segundo as vossas tribos. Nesse mesmo tempo ordenei a vossos juízes, dizendo, ouvi a causa entre vossos irmãos e julgai, justamente entre o homem e seu irmão ou o estrangeiro que está com ele. Não sereis parciais no juízo, ouvireis tanto o pequeno como o grande, não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for demasiadamente difícil, fareis vir a mim, aqui, claro, Moisés falando, e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo, vos ordenei todas as coisas que havíeis de fazer. Então, é como se Moisés estivesse relembrando os mandamentos e as ordenanças que o Senhor tinha dado na organização, na nomeação de líderes de 1000, de 100, de 50, de 10, generais aqui, né, oficiais do exército e juízes na organização do povo de Deus, do povo de Israel. Então, o que nós podemos aprender sobre a importância do círculo íntimo? Quem são as pessoas que estão ao seu redor? Já dizia um velho ditado, diga-me com quem andas e te direi quem
és. O apóstolo Paulo, né, também diz, um ditado popular grego, numa das suas cartas, ele diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, é muito importante a gente tomar cuidado. Quem está ao nosso redor, quem de alguma maneira anda conosco, quem faz parte do nosso círculo íntimo e também quem está no nosso meio. A gente precisa tomar bastante cuidado, escolher bem as pessoas que estão ao nosso redor. Já dizia John Maxwell, o grande líder de líderes, você é a média das pessoas que estão mais próximas de você. Você é a média das pessoas mais íntimas e mais próximas de você. Então nós vemos aqui a importância do círculo íntimo. As pessoas que nos são mais íntimas, sim, determinam o nosso nível de sucesso ou fracasso, de paz e prosperidade ou de miséria, desgraça na nossa vida. Então, Moisés aprendeu essa lição lá no deserto e assim implementou um plano de aproximar de si pessoas que sejam competentes e tementes a Deus. É o que nós vemos claramente nesse trecho da palavra de Deus. Quando ministros decidem ser líderes, eles passam por uma linha muito importante. Não julgam mais a si somente, pelo que podem fazer sozinhos. E nós falamos ontem sobre a importância do autogoverno, da autodisciplina, do domínio próprio. Mas o seu valor também depende, esses líderes, esses ministros de Deus, essas pessoas que são cabeças do povo do Senhor, o seu valor depende principalmente do que conseguem realizar através de outros. O que você tem realizado através de outros? Sejam seus filhos, seja o seu cônjuge, sejam as pessoas que estão debaixo da sua liderança, gestão. Que tipo de influência você tem feito com as pessoas ao seu redor? Quem são as pessoas do seu círculo íntimo, as pessoas que estão ao seu redor? Elas de alguma maneira te influenciam ou você influencia elas? Você influencia positivamente essas pessoas ou negativamente? Você está edificando vidas ou destruindo vidas através de atitudes e comportamentos errados? Então aqui nós vemos no texto sagrado que Moisés, através desse trecho que eu li para vocês, de Deuteronômio 1, né, do versículo aqui que nós mencionamos, do 9 até o 18, nós aprendemos algumas lições que Moisés deixa para nós, eu quero deixar aqui para você. A primeira delas, nós precisamos ter uma visão. Primeiro princípio, ter uma visão. Você vê claramente isso no versículo 6 a 8 desse trecho. Olha só o que diz de 6 a 8. O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: tempo bastante haveis estado nesse monte, voltai-vos e parti, ide à região montanhosa dos amorreus, dos seus vizinhos, em Arabá, região montanhosa, Baixado, Neguebe, a costa marítima, a terra dos cananeus, o Líbano, até o grande Eufrates, e eis aqui a terra que eu pus diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor com juramento deu a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Então, nós vemos que claramente Moisés tem uma visão porque ele viu a terra. Ele não adentrou na terra prometida, mas ele subiu no monte e teve uma visão celestial e natural da terra que o povo de Israel iria tomar posse. Moisés aqui viu e lembrou de toda a fidelidade do Senhor. E todo o livro de Deuteronômio é isso, são ensinamentos, princípios, é a repetição da lei e trazendo à memória ao final da vida de Moisés todos os grandes feitos e as maravilhas de Deus a essa nova geração de israelitas que junto com Josué e Caleb iriam possuir a terra prometida. Ele traz à memória que Deus cumpriria a sua promessa, a promessa feita lá a Abraão, Isaque e Jacó, seus pais. Moisés pôde ver claramente o resultado daquilo que Deus iria fazer e motivou outros através da visão que ele teve do céu e a visão que ele teve da terra ser conquistada, tá? Então, primeira coisa que nós aprendemos com Moisés é ter uma visão de Deus. Segundo princípio que aprendemos é compartilhar a carga, ou seja, o princípio da delegação, de poder, de autoridade. Você vê isso claramente no versículo 9 e no versículo 12
desse trecho aqui do primeiro capítulo de Deuteronômio. Moisés colocou de lado o seu ego, não foi um líder centralizador, pelo contrário, ele compartilhou as responsabilidades do povo com outros homens, com outros líderes. Líderes de 1000, líderes de 100, líderes de 50, líderes de 10, colocou oficiais sobre o seu exército. Josué mesmo era um dos generais, era o general principal de Israel, seu servidor, filho de Num, estava ali servindo Moisés à frente do exército de Israel. E ele lhes daria responsabilidade, delegando poder, autoridade, para realizarem o trabalho, os ofícios, tanto sacerdotais como os ofícios civis e governamentais sobre o povo de Israel. Agora, a tarefa se tornou um trabalho de equipe. E automaticamente Moisés, que antes do conselho de Jetro, era um centralizador, a partir desse conselho, ele passa a delegar a autoridade, compartilhar a carga com os seus homens leais, fiéis, e isso é tremendo. Nós vemos o princípio do discipulado, da mentoria, da liderança e delegação de poder dos versículos 9 ao versículo 12. Terceiro princípio que nós vemos é selecionar líderes, ou seja, fomentar novas lideranças. Temos falado muito sobre isso. Você vê isso claramente no versículo 13 ao versículo 15 do primeiro capítulo aqui de Deuteronômio. Moisés escolheu seu círculo íntimo, as pessoas mais próximas dele, dentre pessoas espiritualmente qualificadas. Eram homens capazes, eram homens sábios, eram homens de boa índole, eram pessoas com crédito na praça, aprovadas, designadas no meio do povo de Israel, de acordo com as suas habilidades, com as seus dons, talentos e destrezas, tá? Então é muito importante escolhermos pessoas fiéis, pessoas leais, pessoas sábias, pessoas qualificadas e com habilidades para nos ajudar a levar a carga do Senhor e as coisas que são necessárias numa empresa, num negócio, na sua casa, né? Você precisa delegar aos seus filhos pequenas tarefas, pequenas missões. Vai lá comprar o pão, me ajuda a varrer aqui a coisa. Isso começa em casa. Esse tipo de delegação, de autoridade, submissão, obediência se ensina em casa, selecionando líderes e fomentando novas pessoas nos seus propósitos. Quarto princípio que nós aprendemos é estruturar a liderança. Nós vemos aqui o princípio da organização. Versículo 16 e versículo 18 do primeiro capítulo de Deuteronômio é bem claro aqui. Moisés estabelece um sistema no qual os líderes tinham de ouvir com justiça. Moisés levanta juízes sobre Israel para ajudá-los nas pequenas causas, nas causas secundárias, nas coisas não tão difíceis, para que eles fizessem julgamentos, juízos, equidade, não fazendo acepção de pessoas, tratando de forma igual, pequeno como o grande, ouvindo as suas queixas e determinando fatos e situações, aplicando a justiça do reino de Deus. Ministrando, é claro, com sabedoria e tomando decisões baseadas nos princípios da própria lei mosaica, dos mandamentos do Senhor. Levando os casos, é claro, mais difíceis ao próprio Moisés. Mas Moisés, que antigamente tinha uma multidão gigante, uma fila enorme de pessoas a julgar, delega autoridade a 70 juízes, 70 homens fiéis, leais, sábios e pessoas competentes a fim de julgar e ouvir as pessoas e julgar as causas e as situações com justiça, com sabedoria, baseados em princípios, levando somente os casos mais difíceis a Moisés. Então, nós aprendemos 4 lições que nós, como líderes, pessoas influentes, sempre lembrando que liderança não é um cargo, uma posição apenas, não. Liderar é influenciar. E todo verdadeiro cristão é chamado a ser sal da terra e luz do mundo, a fazer a diferença na sua geração. Então nós vemos que Moisés aqui nesse trecho nos ensina 4 lições que todos nós precisamos aplicar na nossa vida. Primeiro delas, ver a terra, termos uma visão
de Deus, versículos 6 a 8. Segunda lição, compartilhar a carga, delegarmos poder e autoridade a pessoas idôneas e fiéis. Nós vemos no versículo 9 a 12. Terceira lição que aprendemos, selecionar líderes, fomentar novas lideranças. Nós vemos isso no versículo 13 a 15. E por último, precisamos estruturar a liderança, a nossa organização, né? A nossa empresa, o nosso negócio, a igreja, as determinadas áreas de uma casa, qualquer área precisa ser estruturada, precisa ser organizada, porque Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus de decência, Deus é um Deus de autoridade e de organização. Então nós aprendemos aqui com Moisés princípios tremendos da parte do Senhor. Quero mandar um abraço para o Elder Fritz, o Nando Garcia, a Claudinha, que Deus os abençoe nessa manhã preciosa, que a graça e a paz de Deus esteja sobre você, sua casa, sua família. Aqui no link de descrição tem todas as informações da nossa igreja, os cultos. Amanhã é dia de culto, quarta-feira às 20 horas, no sábado às 19 horas, temos o culto dos jovens na nossa igreja, jovens e adolescentes de 12 anos ou mais. No domingo, às 9 horas da manhã, temos o culto dominical, o culto da família, escola bíblica dominical. E no domingo à noite temos o culto da família, o nosso culto principal. Vem estar conosco, Igreja Casa na Rocha. No link aqui de descrição tem todas as informações para que você possa contribuir no nosso ministério. Se você sentir no seu coração, faça isso. Sempre a obra do Senhor precisa de recursos e Deus levanta você e eu, cada um de nós, para que nunca falte mantimento na casa do Senhor. Seja fiel, se levante como um cooperador fiel na obra do Senhor. Se você tem sido abençoado por essa casa pastoral, por esse ministério, faça isso. Exerça a sua generosidade, deixa Deus te usar poderosamente, tá bom, querido? Um abraço para a Lidiane, para o Márcio Curtis, que Deus os abençoe. Pega aqui, assista novamente esse vídeo, você que chegou agora no final, vai ficar disponível no Instagram, no Facebook, no YouTube e também nas mídias digitais. Nós sempre deixamos disponíveis para você, tá bom? Um grande abraço, Deus os abençoe, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre todos nós. Um grande abraço, que haja paz, que haja prosperidade, que o Senhor ilumine você com a luz do seu rosto, que o Senhor faça resplandecer sua graça e a sua glória sobre você, sobre a tua casa, a tua família. Haja bênção, a graça e a glória do Senhor. Que o Senhor perdoe os seus, os meus, os nossos pecados, nos lave com o sangue precioso de Jesus. Que o Senhor mantenha íntegros e irrepreensíveis e nos santifique em tudo, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, até a volta de Jesus de Nazaré. Que você prospere, que você tenha sucesso, que você seja abençoado, que a paz e a prosperidade de Deus, o shalom que prospera, de Deus esteja sobre você, a tua casa, a tua família, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém.